Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker. E hoje, a pedidos, eu vou indicar aqui alguns livros sobre a história do Brasil. Obviamente, qualquer bibliografia sobre a história do Brasil vai ser sempre incompleta, vai ser sempre pequena diante do nosso país. Afinal, se a história de um indivíduo é um imenso e caudaloso rio de fatos e acontecimentos, quanto mais a história de um país. Portanto, eu vou indicar alguns títulos aqui, mas recomendo a vocês que sempre procurem mais livros e diversos autores que façam diversas interpretações sobre o país. Inclusive, o pessoal do canal História Expressa, do Tomás Juliano, fez um vídeo recentemente sobre 5 títulos que eles recomendam sobre a história do Brasil. Eu recomendo a vocês que assistam esse vídeo também para pegar mais elementos, pegar mais títulos para vocês. Depois eu coloco o link aí embaixo da descrição do vídeo. Mas vamos começar. E vamos começar com a nossa colonização, mas não um livro de história, mas na verdade livros de documentos históricos. Pois é, nós temos aqui em 3 volumes as cartas jesuíticas escritas por Manuel da Nóbrega, a Piscoelta Navarro e outros, e pelo José de Anchieta, lá no século XVI, no período inicial de nossa colonização. O interessante de você ler essas cartas é que elas não são interpretações sobre o Brasil. Aqui são documentos históricos sobre a formação inicial do nosso país. Eu recomendo muito às pessoas que leiam essas cartas para se habituar com uma coisa que é um pouco incomum hoje em dia. Hoje em dia nós não temos muito acesso aos documentos originais escritos da nossa história. Normalmente nós lemos livros de interpretação da história do Brasil que quem fez a leitura foi o historiador, mas nunca nós mesmos fizemos a leitura desses documentos. E aqui nós temos a oportunidade de ler justamente documentos originais, que são as cartas. E o mais curioso é que você lendo essas cartas, você percebe que certas problemáticas do país já estão lá desde a nossa formação. A brutal e inóspita realidade que cercava os colonos naquele momento, a pobreza imensa do território, o próprio tamanho do território, a dificuldade de ocupação desse território, as relações de poder e as lutas pelo poder já naquele momento inicial, a catequização como um forte elemento de formação cultural do país, as dificuldades de catequização, não só dos índios, mas inclusive dos próprios colonos que cá estavam, a corrupção do clero naquele momento, os próprios jesuítas escrevendo sobre clérigos que se corrompiam naquele momento inicial do país. Então é muito interessante porque você dá um mergulho, literalmente, num período histórico tão fascinante que é esse período inicial da colonização. E há 2 pontos que saltam aos olhos na leitura dessas cartas. O primeiro deles é desmistificar a ideia do mito do bom selvagem, que hoje graça nas nossas escolas por aí, a ideia de que os índios no país eram harmoniosos e viviam em comunhão com a natureza. Os relatos aqui mostram que não era nada disso. E o segundo ponto é mostrar que na própria colonização, no próprio início da colonização, os jesuítas já apontavam diversos problemas desta colonização, problemas morais, problemas de estrutura, problemas políticos até, que aconteciam ali. Então, desde o início, nunca houve uma história oficial que limpasse a barra dos colonizadores. Não, você lendo isso aqui, você já percebe que há sim uma crítica ao modo como a colonização no país já foi feita desde o começo. Então, Cartas Jesuíticas, 3 volumes pela editora Itatiaia. E o próximo livro a indicar é o do Joaquim Nabuco, O Abolicionismo. Um dos nossos maiores pensadores, ao se debruçar sobre o problema da escravidão no país, vai identificar um problema muito maior do que a simples escravidão física, mas a nossa escravidão moral, a nossa escravidão espiritual. É um dos livros fundamentais para entender não só o Brasil daquele momento do século XIX, mas também aquilo que vai nos marcar até hoje, que é essa tendência do brasileiro a sempre ser escravo do poder, escravo do Estado. É Joaquim Nabuco, O Abolicionismo. Lógico que o Nabuco tem N outros livros que valem a pena ler, mas aqui estou recomendando este. Tivemos o Estado antes de ter o povo.
Esta é a verdade. Com essas palavras, eu introduzo a vocês João Camilo de Oliveira Torres com sua interpretação da realidade brasileira. Um dos grandes e desconhecidos livros a tratar da vida nacional deste nosso país varonil. João Camilo de Oliveira Torres foi uma indicação do Bruno Garchagen, a qual eu agradeço muito, e realmente este livrinho aqui é uma preciosidade e que merece ser lido por todos aqueles que se interessam não só pelo Brasil, mas por uma interpretação conservadora da história do Brasil. Um outro autor de sua importância para entender o nosso país é o José Murilo de Carvalho, especialmente com esses dois livrinhos aqui, Os Bestializados e A Formação das Almas. Os Bestializados mostra como a nossa elite política e intelectual criou uma ideia de poder, uma ideia de Estado, mas manteve o cidadão fora desta equação, isto é, os bestializados. O povo era simplesmente bestas que não entenderiam e não saberiam como lidar com a sua condição de participantes de uma comunidade. Aqui, nesse livro, você entende muito da nossa problemática e sinuosa relação com a sociedade como um todo, de indivíduos com a sociedade. O outro livro dele, o Formação das Almas, a construção do imaginário da República, trata exatamente do momento em que a República tenta se firmar no inconsciente coletivo e o modo como ela faz isso é um modo feito de simulacros e simulações, falsidades ideológicas sendo impostas à sociedade, ao imaginário coletivo da sociedade. Obviamente isso termina criando uma relação falseada da realidade, onde a população, o povo, o homem comum, enfim, não entende e não consegue compreender esta simbologia falseada, essa simbologia falsificada e artificial que tenta ser implementada à força na sociedade naquele momento. É um dos grandes livros também para entender por que nós hoje, quando nos relacionamos com os nossos símbolos nacionais, temos uma certa e peculiar dificuldade de aceitar estes símbolos como representantes de nosso país, como representantes de nós, indivíduos brasileiros que cá vivemos. Falando da psique do brasileiro, falando da psique do nosso país, não tem como não indicar Em Berço Esplêndido, do ex-embaixador José Oswaldo de Meira Pena, que eu já indiquei aqui, especialmente o Espírito das Revoluções, mas eu reforço a indicação de ler este autor, de ler este grande pensador brasileiro. O Em Berço Esplêndido é um tratado sobre a nossa psique, é um tratado e um estudo sobre o nosso fórum íntimo e assim, ou melhor, um estudo sobre o fórum íntimo de nosso país e assim uma das maiores interpretações já feitas sobre a história do Brasil. Também dele você tem o Utopia Brasileira e o Dinossauro. São dois livros que tratam sobre a questão do patrimonialismo, a questão da ideia positivista do país e o porquê isso deu errado, e são livros também muito importantes para a nossa compreensão como povo, para a nossa compreensão de como pensar o nosso país. Assim. José Oswaldo de Meira Pena, senhores e senhoritas, um dos maiores intelectuais deste país e que merece e deve ser lido por todos aqueles que se preocupam com o nosso futuro e que querem entender o nosso passado. E por fim, Bob Fields com o seu Lanterna na Polpa. Bob Fields, uma piada que o Paulo Francis fez com o Roberto Campos na época em que o Francis era um trotskista, que ele não gostava do Campos, então ele botou esse apelido no Campos, Bob Fields, e depois de muitos anos, quando saiu essa biografia, o Francis foi obrigado a reconhecer a importância intelectual e a importância política deste homem. E por que indicar uma autobiografia nesta indicação sobre vários livros que fazem a interpretação do nosso país? Porque acho que é extremamente importante esta autorreflexão, esta meditação sobre a própria vida em relação com o seu país, em relação com aquilo que nos faz sermos, de certa forma, quem somos, porque nós não temos como escapar à nossa formação, nós não temos como escapar à nossa herança cultural, por mais que ela seja feita de fragmentos, de esboços e de incertezas. Acho que a partir do momento que você pega a vida de uma pessoa, de um indivíduo e consegue enxergar o Brasil através dos olhos dessa pessoa, acho que você está dando um passo para se conhecer também. E isso talvez seja um dos mais importantes motivos de você estudar a história do seu país, ou do nosso país, que é tentar descobrir também aquilo que te faz ser, para o bem ou para o mal, um brasileiro nato.
É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.